Olha, você vai ver no Câmara Hoje a expectativa para as votações no plenário esta semana. Oposição e governo avaliam quando votar a proposta de reforma da Previdência. Do Salão Verde ao vivo, Carolina Nogueira. Na pauta do plenário de hoje, projeto que libera capital estrangeiro nas companhias aéreas nacionais e ainda uma PEC que pode isentar a cobrança de IPTU dos templos religiosos. Mas o clima político para votação depende do início do julgamento da ação contra a chapa Dilma Temer no TSE. Sessão solene inicia a série de eventos na Câmara para comemorar a Semana do Meio Ambiente. Do corredor das comissões, também ao vivo, Mariana Pichitsky. De 4 frentes parlamentares discute reciclagem, energias renováveis e portabilidade da conta de luz. E deputados e especialistas debatem esta manhã no plenário como melhorar o tratamento do câncer no país. Hoje é terça-feira, 6 de junho. Agora é em Brasília, 9h01. Esses são os destaques do Câmara Hoje, que já está no ar. O plenário da Câmara vai discutir os desafios do tratamento do câncer no Brasil durante uma comissão geral esta manhã. O debate foi proposto pelo deputado Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais, e vai reunir deputados e especialistas. A comissão geral está marcada para começar agora, às 9h30. E nas 2 últimas semanas, o plenário aprovou 10 medidas provisórias que trancavam a pauta. A intenção do governo era eliminar matérias pendentes para poder começar nesta semana as discussões da reforma da Previdência. Mas a oposição não vê clima político para essa discussão e promete dificultar a análise da reforma. Pauta limpa. Uma expressão incomum para um plenário que concentra tantas discussões e demandas. Mas é exatamente o que se desenha nessa semana. É uma janela de oportunidades para votar matérias que vêm da casa, que são de autoria dos deputados, para que a gente possa retomar a normalidade dos trabalhos do Congresso Nacional. Ou seja, há aí também uma agenda política. A oposição sabe disso e garante. Vai obstruir todos os trabalhos. Eu acredito que o governo vai tentar colocar pautas simples, pautas em que não tenha grande polêmica, porque ele não tem condições aqui de vencer uma votação. Entre as matérias que podem ser votadas estão 2 projetos em regime de urgência. Um deles permite que empresas estrangeiras tenham o controle acionário das companhias aéreas brasileiras. Outro autoriza os municípios a manterem seu dinheiro em cooperativas de crédito nas localidades onde não exista banco oficial. A disputa entre governo e oposição tem uma agenda política. Isso afeta como e o que será votado em plenário. Mas há aí também uma outra agenda, a reforma da Previdência. Já se discute em plenário como ela vai ser feita. Uma das sugestões seria o fatiamento. Nesse ponto, alguns deputados de oposição e alguns deputados governistas concordam. Não dá para tratar esse assunto em partes. Integrantes da Comissão Especial da Reforma da Previdência se reuniram e já tem até uma data para discutir esse assunto de uma vez só. Iniciando essa votação até o dia 25, 26 de junho, há tempo para votarmos primeiro e segundo turno aqui na Câmara dos Deputados até o dia 15 de julho. Isso depende, é claro, de apoio para a reforma. Uma mudança como essa precisa de 308 votos de deputados para ser aprovada. A oposição acha que o governo não chega lá. Cresceu a oposição aqui na Câmara ao governo Temer e dificilmente esse governo tem clima mais para aprovar esta reforma da Previdência que foi aprovado na comissão e que vem para o plenário. Outro assunto que também pode ter impacto na votação das propostas de interesse do governo daqui para frente é o julgamento pelo TSE da chapa Dilma Temer, previsto para ser retomado hoje à noite. O PSDB acusa a chapa vencedora das últimas eleições de ter cometido abuso de poder político e econômico e de ter recebido recursos oriundos de corrupção. Os advogados de defesa negam as acusações. Aqui na Câmara, as atenções dos parlamentares já estão voltadas para esse tema. Nós achamos que o que deve ser julgado deve ser aquilo que foi a inicial do processo, as denúncias iniciais. Dessa forma, nós vamos aguardar para ver qual é a posição do TSE. O presidente Temer pode recorrer ao próprio TSE, pode recorrer ao STF e nada garante que, se ele for cassado, haja uma eleição direta por decisão do STF.
né, me parece que o melhor caminho em relação a uma eleição direta seria a renúncia do Temer e a aprovação de uma emenda constitucional na Câmara e no Senado que estabeleça as eleições diretas. Uma coisa é o Tribunal Superior Eleitoral cuidar da questão jurídica eleitoral, que é o julgamento da chapa Dilma Temer. E a outra é a nossa agenda do país, que o deputado Rodrigo Maia, aqui na Câmara, tem se empenhado muito, e também lá no Senado, que amanhã é dia de se votar a reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos. Acho que nós temos que realmente ter e devemos ter normalidade aqui no Congresso. Vamos direto então para o Salão Verde conversar ao vivo com a repórter Carol Nogueira. Bom dia, Carol. O que a gente quer saber então é mesmo essa expectativa de votações para essa semana aqui na Câmara. Bom dia, Vera. Pois é, essa é a grande indefinição. A gente tem aí uma pauta com vários projetos. Hoje tem uma reunião de líderes que deve definir quais desses projetos de fato entram em votação e um cenário político conturbado, aí, marcado pelo início, pela retomada do julgamento lá no TSE. Sobre tudo isso que a gente vai conversar agora com o deputado Léo de Brito, que é do PT do Acre, é vice-líder do partido dele, o deputado Mauro Pereira, que é vice-líder do PMDB também, do PMDB do Rio Grande do Sul. Deputado Mauro Pereira, eu começo conversando com o senhor. Sua expectativa para esse julgamento que será retomado hoje e o impacto que isso pode ter aqui na agenda da Câmara? Bom, primeiramente, cumprimentar a ti, Carol, cumprimentar o meu colega, deputado Léo de Brito, e parabenizar a nossa Câmara de Deputados, que nos últimos 15 dias, conforme foi falada na matéria, limpamos a pauta. Foi 8 medidas provisórias e que isso está nos dando condições de mostrar para o Brasil, para os investidores, para os consultores econômicos, de que a Câmara está trabalhando, que as coisas estão acontecendo aqui na nossa casa. Isso é muito importante. E eu quero dizer que nós temos que respeitar as instituições, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral. E o que o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer no dia de hoje, esse julgamento, faz parte do serviço deles. Eu não tenho dúvida nenhuma de que lá, tanto os advogados da ex-presidenta Dilma, quanto os advogados do presidente Temer vão ter a oportunidade de se defender, de mostrar a verdade. E eu não tenho dúvida nenhuma de que vai acontecer aquilo que a sociedade precisa. Nós precisamos sim ter eleições transparentes, nós precisamos sim ter um Brasil passado a limpo e nesse julgamento, aquilo que estiver errado vai para responder pelos seus erros. Mas eu acredito que no final, o Brasil, que é o principal de tudo hoje, nós temos uma economia que está começando a se recuperar, os empregos estão começando a se recuperar e nós não temos o direito de atrapalhar o Brasil. Nós temos que ajudar o nosso país, nós temos que trabalhar aqui, nós temos que votar, nós temos que cumprir a nossa missão e é isso que nós iremos fazer e eu espero que no TSE hoje as coisas aconteçam com normalidade, não pode ter julgamento político. Existe sim uma previsão de pedido de vistas que faz parte do processo, então vamos esperar para ver, o TSE cumpre a missão deles e nós temos que dizer aqui, parabenizar o nosso presidente Rodrigo Maia pela maneira com que ele vem conduzindo esse plenário. As coisas estão acontecendo aqui nessa casa. As coisas aqui nessa casa, a impressão que se dá é que o Brasil está nos melhores momentos do mundo, porque aqui está trabalhando, ao contrário do que a Rede Globo e outros pregam, aqui as coisas estão acontecendo e nós estamos trabalhando com normalidade. Deputado Léo de Brito, sua opinião, o que o senhor acha que deve acontecer lá hoje e o impacto aqui na Câmara? Bem, eu acredito que o TSE vai ter que cumprir o seu papel, que é exatamente fazer esse julgamento que a sociedade brasileira já aguarda há muito tempo. E dentro dessa perspectiva não existe normalidade. Esse clima propagado aqui pela situação, pela base governista de normalidade, ele não existe. Quando nós tivemos as votações das medidas provisórias, diga-se de passagem, as 8 medidas provisórias foram votadas naquele momento porque houve um protesto, uma retirada da oposição do plenário naquela quarta-feira, onde o presidente, de maneira ilegal, de maneira arbitrária,
convocou as Forças Armadas para combater um protesto legítimo da sociedade, das centrais sindicais, contra essas reformas que atacam os direitos dos trabalhadores. Na semana passada, as pautas que foram colocadas aqui eram pautas absolutamente consensuais. Então, o governo não está, a casa não está colocando as pautas que são polêmicas do governo, porque sabe que se elas forem colocadas, a oposição vai fazer obstrução, como fez nesse processo todo. Nós temos hoje um presidente da República que tem só 3% de aprovação, nós temos um movimento forte das ruas, com mais de 90% da população que nesse momento pede eleições diretas já. Nós temos um presidente da República que nesse momento é investigado pelos crimes de corrupção passiva, prevaricação e organização criminosa, portanto, não existe hoje condições morais e políticas do presidente Michel Temer continuar governando o país. Já tem 4 partidos que saíram da base governista. E o próprio PSDB, que é um dos pilares do golpe que foi feito em 2016, um dos pilares desse governo, já acena com a possibilidade de saída. Hoje, um ex-ministro do presidente Michel Temer, Henrique Eduardo Alves, ex-presidente dessa casa, foi preso. Os 4 assessores diretos do presidente da República também saíram do governo, sendo que o deputado Rocha Loures, foi preso também numa das situações que está claro e evidente a participação do presidente da República. Então, não existe normalidade, não dá para criar um clima aqui de que as coisas estão bem, de que existe uma normalidade. Nós, da oposição, qualquer pauta que for colocada do governo aqui, nós vamos obstruir no plenário durante essa semana, os líderes vão definir a esse respeito, e é claro que as pautas que forem, por exemplo, de projetos de iniciativa de deputados, nós vamos ter outro tratamento. Agora, a presidência da Casa, de maneira inteligente, coloca essas pautas que são mais light, digamos assim, são mais consensuais, para criar esse clima de normalidade que, no nosso entendimento, não existe. O país hoje passa por um sério problema de ordem política e moral. A população quer o presidente da República fora da presidência e não vai aceitar nenhum tipo de eleição indireta, porque quer eleger o seu presidente da República para ter legitimidade para sair dessa crise. Deputado Mauro, nesse contexto, qual a expectativa de votação de retomada aí dessa agenda de reformas que vinha num ritmo até acelerado até essa crise toda começar? Bom, primeiramente eu quero dizer ao meu colega que quando eu digo normalidade é porque o plenário dessa casa, os deputados, a base do governo, os deputados que pensam no país, nós já mostramos para a oposição que a medida provisória, por exemplo, da FGTS, nós tivemos mais de 10 votações, acima de 257 votos, que nós derrotamos a oposição de uma maneira muito tranquila, muito prática, porque a oposição ela é pequena, é PT, PCdoB, Rede, PSOL, é aquele grupo pequeno, e o PDT. Isso é fácil de vencer. Ao mesmo tempo, aquele dia que eles deixaram o plenário, no dia que eles fizeram a desordem aqui em Brasília, que quebraram tudo, que deram um prejuízo para a nossa nação, o pessoal da CUT, da CTB, do PT, do PSOL, aquele dia é lógico que teve que chamar as Forças Armadas para manter a ordem no país. E aqui dentro, Deus foi tão bom que Deus iluminou eles e tirou eles daqui do plenário e nós votamos. Foi bom, inclusive aquele dia foi o maior presente que a bancada de oposição deu para o país, foi ter lá saído do plenário. Nós conseguimos votar tudo, porque nós estávamos preparados para votar e eles estavam preparados para ir na churrascaria comemorar o massacre que eles fizeram aqui, a destruição aqui em Brasília. O Brasil está crescendo, a inflação está caindo, os juros estão caindo, os empregos estão voltando. E é isso que os deputados que pensam Brasil quer. E é o que nós vamos fazer, e é o que nós estamos fazendo. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que a eleição direta ela ocorrerá em 2018. E quando se for falar em crimes, em problemas, se for falar todos do PT, que já aprontaram, eu vou ter que trazer aqui um notebook, num programa de computador, para começar a falar, porque é tantos. Sem contar o ex-presidente Lula, que está com 6 processos aí, 6 inquéritos, que
que eu não sei o que está acontecendo, que o juiz Sérgio Moro, que a Procuradoria da República, que o nosso procurador Janot, que o nosso ministro Fachin está deixando tudo isso aí correr livre. Mas uma coisa é certa, a Justiça sabe o que faz e nós sabemos o que queremos. Nós queremos um Brasil crescendo, nós queremos empregos, nós queremos um Brasil para frente, nós queremos uma economia andando como ela está acontecendo. E é isso que nós vamos fazer, e a maioria dos deputados que pensa Brasil, que quer o melhor do Brasil, nós vamos trabalhar nessa linha. Deputado Léo de Brito, diante dessa análise que o deputado Mauro Pereira fez do trabalho da oposição, como que a oposição se posiciona em relação tanto a uma retomada de reforma, que o deputado acabou não comentando, para quando que fica a retomada da reforma da Previdência? Vai ser mais para o final do mês. Nós estamos debatendo com a sociedade, os nossos colegas deputados, nós estamos em debate para que o dia que entrar em votação vai ser votado e vai ser aprovado. Deputado Léo de Brito, como que fica a oposição nesse contexto? Bem, o deputado, com todo o respeito que eu tenho ao deputado Mauro Pereira, mas parece que ele não está observando, não consegue enxergar a realidade. Nós estamos falando de um presidente da República que foi pego literalmente com a boca na botija, que existem provas cabais contra ele, incontestáveis, provas cristalinas, que pela primeira vez o presidente da República está sendo investigado, vai ter que responder hoje a 84 questionamentos da Polícia Federal. Achar que isso é normalidade, é atentar contra a ética, contra o interesse público e contra a moralidade no nosso país. Então não existe normalidade. Aliás, diga-se de passagem, várias das pautas, a oposição tem um instrumento democrático, que é a obstrução. Aliás, e várias das pautas que ele colocou, como o caso do FGTS, nós votamos a favor, no mérito nós votamos a favor. Agora, não deixamos de fazer a obstrução, porque nós estamos fazendo a obstrução em nome da sociedade brasileira, nós não trabalhamos pelo quanto pior melhor, por uma situação que está colocada de extrema gravidade e anormalidade. Quando a gente fala da reforma da Previdência, nós estamos falando aí da pauta principal do governo, que, aliás, diga-se de passagem, não foi sequer discutida e nem votada na eleição de 2014. Então, o governo está colocando uma pauta sem discutir com a sociedade, está querendo empurrar a reforma trabalhista e a reforma previdenciária de goela abaixo na sociedade, um governo que não tem legitimidade. O golpe está aí, as vísceras do golpe estão cada vez mais claras, e esse golpe ele aconteceu principalmente para salvar a pele do próprio presidente Temer, do Aécio, do Eduardo Cunha e de toda a corja que faz parte do seu entorno. E hoje está cada vez mais claro que essa agenda é uma agenda que não interessa ao país. E, portanto, nós vamos fazer obstrução ao governo, vamos continuar fazendo a oposição que temos que fazer e, obviamente, vamos atuar tanto aqui na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, como também nas ruas. Dia 28 está marcado uma nova greve geral e nós vamos, sim, mobilizar as pessoas para que o presidente da República saia, seja pelo TSE, seja pelas investigações que estão sendo feitas, que ele renuncie. Nós estamos pedindo a renúncia do presidente já há algum tempo e, obviamente, que vamos lutar por diretas já, porque é isso que a população, 90,6% da população quer. Deputado Léo de Brito, deputado Mauro Pereira, obrigada pela entrevista de vocês. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Deputados. Bom, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. A data, instituída há 45 anos pela ONU, foi lembrada nesta segunda-feira com uma sessão solene no plenário da Câmara. Logo no início da solenidade, deputados e convidados se mostraram preocupados com a saída dos Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris. Isto coloca em risco a própria sobrevivência do planeta, na medida em que os Estados Unidos têm uma responsabilidade muito grande para fazer acontecer a agenda das mudanças climáticas, das negociações das mudanças climáticas. Nós do IBAMA estamos muito preocupados com esse fato, na medida em que o segundo maior poluidor do planeta abandona as negociações de clima e preferiu gerar emprego e renda no seu país à custa das emissões de carbono.
O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972, na Conferência de Estocolmo, na Suécia. 45 anos depois, o planeta está bem mais poluído. Já se tem consciência de como a ação do homem sobre o meio ambiente pode ser nefasta. Uso de combustíveis fósseis, desperdício de água. E é justamente por tudo isso que é muito importante informar, conscientizar as pessoas sobre a necessidade de conservação dos recursos naturais. Licenciamento ambiental é o principal instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. É um instrumento responsável por prevenir danos e impactos ambientais, por prevenir desastres como o desastre de Mariana, e pela preservação dos direitos daquelas comunidades que são impactadas por empreendimentos. O professor Donald Sauer ocupou a tribuna para defender o cerrado. Para ele, o bioma é a savana brasileira, responsável por fornecer água para todo o Brasil. Sauer lembrou que o cerrado já foi muito desmatado, mas, segundo ele, ainda dá tempo de preservar o que sobrou. Ainda tem a metade do cerrado, é possível manter isso. Não é impossível se aproveitarmos melhor a área já desmatada, que tem, inclusive, muita terra degradada. Não há necessidade de mais desmatamento. Nós apenas tomemos emprestado essa terra e possamos cuidar dela para os que ainda nem chegaram. Por isso, um direito de quarta geração, o direito dos que ainda nem chegaram. Bom, essa foi a sessão solene que marcou o início das comemorações dessa Semana do Meio Ambiente aqui na Câmara. A gente tem vários outros eventos marcados ao longo dessa semana. Vamos saber com a Mariana Prischitz, lá no Corredor das Comissões, o que temos para hoje sobre meio ambiente. Mariana. Tem um seminário grande no auditório Nereu Ramos, que é o maior auditório aqui da Câmara, promovido por 4 frentes parlamentares para discutir reciclagem, discutir uso da água, discutir energias renováveis e também portabilidade da conta de luz. Uma das frentes parlamentares que promovem esse seminário de hoje é a parlamentar mista em defesa das energias renováveis, eficiência energética e portabilidade da conta de luz. O coordenador dessa frente é o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, que vai conversar com a gente. Deputado, bom dia. Qual que é a importância desse seminário hoje, discutir esse assunto aqui na Câmara? Nós estamos num processo. O fato de haver 4 frentes parlamentares discutindo esse assunto já mostra o grande interesse da maioria dos deputados quanto ao mercado livre de energia elétrica, que é a principal bandeira da nossa frente. É a portabilidade. Assim como já acontece com os telefones, nós queremos introduzir essa portabilidade, ou seja, esse mercado livre também para a energia elétrica, que já causou entre 20 a 30 bilhões de reais de economia nos últimos anos para só o mercado livre de energia, que engloba mais de 60% do PIB, e, no entanto, está comercializando apenas 22% da energia brasileira. Agora, deputado, desse mercado livre, a Câmara tem discutido sobre isso, tem um projeto de lei em análise na Comissão de Minas e Energia. Um dos aspectos que os defensores defendem esse projeto porque poderia proporcionar economia para o consumidor, que vai escolher de onde comprar a energia. Mas, além disso, pode escolher uma fonte renovável, evitar, por exemplo, termoelétrica. Também ele pode ter um consumo mais consciente e comprar energia limpa? Pode. Hoje já existe isso. Já a partir de 500 megawatts, pode comprar, desde que seja energia limpa. E a partir de 3.000, qualquer tipo de energia. Ora, isso é um benefício para quem produz e quem faz, para quem consome energia suja. Nós queremos que seja um benefício só para quem faz energia e produz e consome energia limpa.
Agora, esse não é um assunto, tem sido discutido nos últimos meses, mas antes na Câmara não se falava muito disso. Tem chance de uma aprovação rápida desse projeto, de entrar em vigor logo para a pessoa de casa, o consumidor residencial, poder escolher esse fornecedor de energia? Nós temos 2 projetos hoje em andamento. Um na Câmara, que está aguardando a decisão do deputado Fábio Garcia, e outro no Senado. Nós imaginamos que ainda este ano nós tenhamos já a aprovação desse projeto. E o seminário vai tratar de outros assuntos também, não é, deputado? Dá para fazer um balanço de como é que vai ser o dia? Não, na verdade, esse é o assunto principal. Esse é o assunto que vai polarizar as atenções. Mas nós vamos tratar de energias renováveis como um todo. Deputado Mendes, obrigado pela entrevista. Bom seminário. Vera. Obrigada, Mariana. Deputado, a gente fala agora um pouquinho sobre o Cerrado que foi homenageado, lembrado aí na sessão solene que falou sobre o Dia Nacional do Meio Ambiente. O Cerrado também é tema de uma proposta de emenda à Constituição que está em análise aqui na Câmara. A PEC reconhece os biomas da Caatinga e do Cerrado como patrimônio nacional, como já acontece com a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica e o Pantanal. A proposta foi debatida na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Bioma é o nome que se dá ao conjunto das plantas e animais de uma grande região, como o Cerrado e a Caatinga, que cobrem terras de 14 estados e 1.927 municípios brasileiros, onde vivem 30% da população do país. Uma proposta de emenda à Constituição transforma os 2 biomas em patrimônio nacional. O objetivo é preservar não só o meio ambiente, mas também as condições de vida nas cidades. Por exemplo, garantir o abastecimento de água. Se você desmata o cerrado e com esse desmatamento intensivo leva à progressiva extinção de aquíferos, lençóis freáticos, rios e outras fontes de água, cursos da água, inclusive grandes rios, está comprometendo não apenas essa região, mas o Brasil como um todo. Pelas características desse bioma, ele é a principal, caixa d'água que ele permite reter a água da chuva, que ela se acumula nos aquíferos e ela alimenta as principais bacias hidrográficas do país, inclusive a Amazônia. A Comissão de Desenvolvimento Urbano está preocupada em incentivar a atividade econômica, atender às necessidades da população, como a moradia, e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. É um equilíbrio mútuo, né? E também a gente mantém parte desses atores do campo no campo, porque quando a gente tem também uma vinda dessas comunidades do campo para a cidade, a gente tem um aumento de pobreza, a gente tem uma degradação de qualidade de vida também nas cidades. A PEC que define o Cerrado e a Caatinga como patrimônio nacional já foi aprovada pelo Senado. Os participantes da audiência pública defendem que o plenário da Câmara vote logo a proposta. Nós tiramos como encaminhamento concreto aqui o apoiamento da comissão para que essa PEC vá a plenário e seja apreciada, dependendo do nosso voto, será aprovada. A proposta está sendo analisada por senadores e deputados desde 1995. O Código Florestal Brasileiro está completando 5 anos de vigência. Na Câmara, a Comissão de Agricultura fez um balanço das mudanças trazidas pela nova legislação. Deputados e representantes do agronegócio chegaram a 2 conclusões. A primeira é que o Supremo precisa decidir sobre a constitucionalidade da lei. E a segunda é que os produtores rurais não têm dinheiro para cumprir as exigências previstas no Código. Por isso, os parlamentares já defendem mudanças no texto. Ambientalistas de um lado, defensores do agronegócio de outro. Muito debate acirrado depois, o Congresso aprovou um novo Código Florestal para o país. Isso foi em 2012 e lá se vão 5 anos. Agora, a Comissão de Agricultura da Câmara fez um balanço da implantação do novo código e chegou a uma conclusão. Para dar segurança jurídica a quem trabalha no campo, o Supremo Tribunal Federal precisa decidir logo sobre a legalidade do texto, questionado em 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Grande parte do judiciário não reconhece a lei e começa a estabelecer sentenças com base nos antigos dispositivos legais da lei antiga, não aceitando inovações que a lei trouxe.
As ADINs que foram impetradas pelo Ministério Público Federal e algumas ONGs no Supremo Tribunal Federal ainda estão pendentes de julgamento, depois de 5 anos. E só elas poderiam declarar a constitucionalidade da lei. Outro problema causado pelo Código, segundo participantes da audiência, é o custo para produtores adequarem as propriedades à nova lei com as reservas legais adequadas. Para eles, o texto já precisa de atualização. O Código veio para ficar, mas ele tem que ser constantemente modernizado. E foram apontados aqui algumas dificuldades. Dificuldades como o financiamento da implementação de programas de recuperação ambiental, que vem agora logo depois do programa de cadastro ambiental rural. Aí você vai ter que recuperar áreas degradadas em áreas de APPs, por exemplo. Como é que vai financiar isso tudo? Você, por exemplo, vai precisar de 80% de reserva legal na Amazônia. Ou seja, como você viabiliza economicamente uma propriedade da qual você tem que abrir mão de 80% para começar? Precisa ter um Código Florestal que ele não seja atrapalhador. Tem uma legislação para o desenvolvimento econômico, para que seja economicamente viável e ecologicamente correto, onde é possível conviver com as duas coisas. O que não pode é imaginar que engessando um setor da produção vai preservar o meio ambiente. Não, você engessando o setor da produção, você vai levar muita gente para a ilegalidade. Eu vou voltar a conversar agora com a Mariana Peschitti, que está lá no corredor das comissões. O assunto dela agora é a dívida dos produtores rurais nordestinos. Não é isso, Mariana? Isso, Vera, isso mesmo. A Comissão de Agricultura vai fazer um debate, daqui a pouquinho uma audiência pública aqui na frente. Nós estamos aqui na frente do plenário 6, o movimento começa aqui a aumentar, convidados já chegaram, para discutir justamente as dívidas dos produtores do semiárido brasileiro. Um dos deputados que pediram essa audiência de hoje, o deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, está aqui com a gente. Deputado, vamos falar com a gente ao vivo um pouquinho. Qual que é o problema? Qual a discussão de hoje aqui? Bom dia. Nós precisamos, principalmente a bancada nordestina, como também a bancada do Norte e a Comissão de Agricultura, apresentar uma proposta para o governo federal para nós podermos conviver com esse clima da questão das nossas estiagens, principalmente no Nordeste brasileiro. Sucessivamente são editadas medidas provisórias, o Congresso Nacional aprova a lei, que são sancionadas pelo presidente, mas não equaciona a questão dos débitos dos agricultores. Por último, a 13.340, que já foi oficializada em 2016, fez a renegociação, fez uma boa proposta para que os agricultores fizessem sua compatibilização tanto no Banco Nordeste como no BASA, mas os débitos até 2014. Entretanto, 2015, 2014, 2013, 2012, teve estiagem, teve seca, e automaticamente os bancos não têm nenhum mecanismo para evitar, fazer com que haja os processos, cobrando as inadimplências. E a comissão, nesse debate de hoje, com o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, as federações todas que fazem agricultura, principalmente no Norte e no Nordeste, nós vamos propor uma adição urgente à medida provisória ou um crédito adicional, emergencial, para que eles possam retomar a sua produtividade, fazendo com que nós possamos ter um elemento legal para que os bancos possam operacionalizar e garantir os empréstimos e garantir uma renegociação de todos esses débitos. Deputado, como é que está a negociação com o governo federal em tempo de crise? Hoje vem um representante do Ministério da Fazenda. É possível chegar a algum acordo? Nós tivemos anteriormente com o ministro Massaí, tivemos anteriormente com a equipe do presidente da República, e quando ele sancionou a 13.340, ele pediu para que o Ministério da Fazenda apresentasse de uma vez por todas uma proposta para solucionar esse problema. Isso foi dito textualmente pelo presidente da República, no momento em que foi sancionado essa lei. E nós acreditamos que com essa oficialização, com esse empenho do Planalto, junto com essa comissão, junto com todos que fazem agricultura, nós possamos chegar ao meio termo e garantir sustentabilidade. Por quê? Porque o homem do campo precisa ter esse amparo. É que o PIB nacional tem um pequeno, um médio e um grande agricultor, mas o PIB nacional começa lá na agricultura familiar, começa lá nos municípios, é onde fixa o homem ao campo, e nós precisamos dar toda essa estrutura. Não adianta também os bancos executarem e ficarem com essa terra sem dar uma produtividade. O que é que adianta os bancos ter milhares e milhares de hectares sem ter nenhuma produtividade? O que nós precisamos é equacionar, fazer com que nós possamos ter viabilidade, sustentabilidade financeira e econômica para garantir o desenvolvimento do nosso Nordeste e do Norte. Ok, deputado Raimundo Gomes de Matos, obrigada pela entrevista, boa audiência pública. Vamos voltar com a Vera. Obrigada, Mariana.
Bom, ainda como parte da programação especial para o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Câmara promoveu nesta segunda-feira um curso sobre a legislação ambiental brasileira. Especialistas em meio ambiente ministraram um curso na Câmara nesta segunda-feira sobre legislação ambiental. Os participantes debateram sobre as leis de combate à poluição da água e do ar, de manejo de resíduos sólidos e de saneamento ambiental. O curso foi promovido pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com apoio técnico da Consultoria Legislativa da Câmara. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje? Deputados governistas e de oposição avaliam quando votar a reforma da Previdência em meio às expectativas sobre a decisão do TSE sobre o julgamento da chapa Dilma Temer. Agora em Brasília, 9h35. E você vai ver, depois do intervalo, sancionadas 2 leis que alteram o Estatuto da Criança e do Adolescente e mudam as formas de investigação e punição dos crimes sexuais cometidos contra essa parcela da população. E mais, marcada para hoje a instalação da comissão especial que vai analisar a proposta de reforma política que chegou do Senado. Os detalhes já já. Agora em Brasília, 9h37 e acaba de começar os trabalhos no plenário Ulisses Guimarães. Você que nos acompanha esta edição do Câmara Hoje pela página oficial da Câmara dos Deputados no YouTube, continua assistindo a esta edição. E você que nos acompanha pela TV Câmara, fica a partir de agora com a transmissão direto do plenário Ulisses Guimarães, da Comissão Geral que vai debater os desafios para o tratamento do câncer no Brasil. E está marcada para hoje a instalação da comissão especial que vai analisar a proposta de reforma política que veio do Senado. Entre outras medidas, ela proíbe as coligações partidárias nas eleições para deputado federal, estadual e vereador. Os partidos políticos são o assunto da proposta de emenda à Constituição que veio do Senado. As coligações nas eleições proporcionais para deputado federal, estadual e vereador ficam proibidas a partir de 2020. Com a recriação da cláusula de desempenho, já nas eleições de 2018, só o partido que tiver pelo menos 2% dos votos, em no mínimo 14 estados, vai receber dinheiro do fundo partidário, ter tempo gratuito na televisão e rádio, além de poder usar a estrutura das câmaras e assembleias. A partir de 2022, a barreira sobe para 3% dos votos válidos, distribuídos em 14 estados, com no mínimo 2% em cada um deles. As federações seriam a alternativa para os pequenos partidos. Em vez de se juntar só para as eleições, como nas coligações, os partidos teriam de atuar em conjunto durante todo o mandato. A PEC coloca na Constituição casos de infidelidade partidária. Perde o mandato o parlamentar ou o governante que sair do partido pelo qual foi eleito, a não ser que comprove que foi discriminado ou que o partido mudou o programa. A PEC inclui ainda regras sobre autonomia partidária. Em maio, a maioria dos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça considerou a PEC constitucional. Agora, uma comissão especial vai analisar a proposta. Apesar de haver 2 outras comissões da Câmara discutindo projetos mais amplos de reforma política, muitos parlamentares consideram que a proposta que já foi aprovada pelo Senado tem maiores chances de virar lei até setembro. Esse é o prazo para as mudanças valerem nas eleições do ano que vem. Eu diria que a PEC 282 é que tem a melhor condição de avançar e melhorar esse sistema. Então, você, por exemplo, instituir a cláusula de desempenho, para que os partidos tenham um limite de votos, para ter alcance e conseguir com isso recurso do fundo partidário do Tempo TV, é essencial para, inclusive, moralizar essa relação. E, de outro lado, apresentar e aprovar o fim das coligações proporcionais também é muito importante para dar mais nitidez a quem é eleito aqui, aos partidos políticos. O deputado Marcos Rogério votou contra o exame da proposta. Ele admite que as coligações de partidos nas eleições proporcionais são um problema, mas acredita que a solução proposta prejudica a pluralidade dos partidos, que é protegida pela Constituição. Porque ela cria um sistema de federação, ou seja, os partidos se juntam para a campanha eleitoral, permanecem junto por 3 anos,
vincula os estados, portanto a coligação, a federação que é feita em nível nacional vai ter repercussão lá no estado. Então, isso cria um problema para os estados, que têm construções políticas totalmente diferentes, um estado para o outro. Já o PSOL concorda com o fim das coligações nas eleições proporcionais, mas apresentou um voto em separado na CCJ, pedindo para dividir a proposta em duas. A outra parte dessa PEC, que já veio aprovada do Senado, a tal cláusula de barreira, pela qual só sobreviveriam, nos termos em que ela veio do Senado, 11 partidos que redistribuiriam entre si o fundo partidário e impedindo legendas sérias, ainda que pequenas, de terem o direito que as grandes de hoje tiveram, o direito de se apresentar à sociedade e crescer. Os deputados também reconhecem que é preciso outras medidas, como explica esse especialista em direito eleitoral. Tem que enfrentar claramente a questão do financiamento da atividade política, tem que enfrentar o combate ao custo elevado das campanhas eleitorais e não só ficar pensando em proibir coligações, evitar que alguns partidos participem, né? Isso não vai resolver o problema nacional. Os problemas não nascem aqui. Olha, 2 leis debatidas aqui no Congresso e sancionadas pelo presidente da República alteram o Estatuto da Criança e do Adolescente e mudam as formas como o Poder Judiciário investiga e pune os crimes sexuais cometidos contra essa parcela da população. Especialistas consideram que as novas leis podem ser um marco no combate a esse tipo de crime. A primeira endurece a pena prevista para quem submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual, além do que já estava previsto na legislação, como a reclusão de 4 a 10 anos e o pagamento de multa. O pedófilo também poderá perder bens e valores usados na prática do crime. A atualização no crime da exploração sexual de crianças e adolescentes é importantíssimo, é uma modernização que se adequa à nossa sociedade atualmente, que evoluiu nos seus conceitos. A pena tem que ser mais rígida, e rígida para poder dar exemplo. Não podemos ser tolerantes ou condescendentes com aqueles que exploram sexualmente crianças, que são vulneráveis na sua essência. Já a segunda lei prevê no Estatuto da Criança e do Adolescente uma autorização para que os agentes de polícia se infiltrem na internet para investigar os crimes de pedofilia. Esse projeto foi aprovado na Câmara em 2015 e determina que a infiltração do agente dependerá de autorização judicial. E é essa autorização que vai estabelecer os limites desse meio de obtenção de prova. As leis vêm para tornar mais rígida o combate à exploração e para combater a impunidade, dando melhores condições para aqueles que investigam, para as autoridades policiais prenderem os criminosos de um ato tão vil quanto a exploração sexual de crianças e adolescentes. A coordenadora-geral do enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes do Ministério dos Direitos Humanos, Heloísa Egas, ressalta outro ponto que ela considera muito importante na lei. A Lei Joana Maranhão, ela foi um passo importante porque ela traz essa questão da vítima poder denunciar depois que ela completa 18 anos, né? Quando a violência sexual acontece contra crianças e adolescentes, é muito difícil de identificar, né? Nem sempre as crianças têm condição de verbalizar, né, a violência que elas sofreram. Em alguns casos, elas acabam sendo desacreditadas pelos adultos também, que colocam isso um pouco no campo da fantasia, da imaginação, e aí muitas vezes essa violência fica oculta. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa debateu em audiência pública a educação para a população com mais de 60 anos. Representantes do governo e da sociedade civil participaram do debate. Em 20 anos, o número de idosos no Brasil mais que dobrou. Hoje, o país tem uma população superior a 23 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Eram cerca de 11 milhões em 1991. Diante desse crescimento, garantir o ensino de qualidade a essa população é um desafio para os governantes. Em audiência na Câmara, o representante do MEC lembrou que o direito à educação em qualquer faixa etária é uma garantia constitucional. O direito à educação, ele independe da idade, ele não tem data de vencimento.
né? E daí nossos idosos, nossa política dos idosos está compreendida, está contemplada na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, de acordo com a própria Constituição Federal. Deputadas da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa acreditam que assegurar educação trará benefícios em vários aspectos à vida das pessoas com 60 anos ou mais. Pessoas que mal eram alfabetizadas descobriram a certa altura da vida que para viverem bem precisavam saber ler. E aí voltam à escola. E o voltar significa socialização, significa momentos de lazer, significa conquista de amizades e gosto para ter novas etapas em sua vida. A gente tem que atuar de maneira multidisciplinar no acolhimento aos idosos, quer seja no lazer, um hotel que tem que estar adaptado para recebê-los, quer seja na saúde também, trabalhado de maneira multiprofissionais, vários profissionais trabalhando para manter a qualidade de vida dos idosos. Olha, a gente já te mostrou uma sessão solene que aconteceu nesta segunda-feira em homenagem ao Dia do Meio Ambiente, mas o plenário teve uma segunda sessão solene, dessa vez em homenagem ao Bumba Meu Boi, uma das festas folclóricas mais tradicionais do país, que é celebrada no norte e nordeste do país, principalmente no mês de junho. No plenário da Câmara, parlamentares e convidados celebraram o Bumba Meu Boi, considerado patrimônio cultural brasileiro desde 2011 e candidato a patrimônio da humanidade. E a morena que estava sentada levantou só pra dizer. O auto conta a história do escravo Pai Francisco. Para satisfazer o desejo da esposa grávida, ele mata o boi precioso, querido pelo amo, vaqueiros e índios. Pai Francisco é perseguido e ressuscita o boi. Todos cantam e dançam para comemorar. A festa surgiu no século XVIII entre os escravos e chegou a ser proibida. Mistura elementos da cultura africana, indígena e europeia. 30 de junho é Dia Nacional do Bumba Meu Boi. Bumba meu boi, da madeira cravada, ele brinca no jeito, no som na batucada. Vamos então para as últimas informações, os destaques da pauta no plenário e no corredor das comissões, com as nossas repórteres que estão a postos. Eu começo com a Carol Nogueira. Carol, sessão do Congresso hoje já prevista para a promulgação de PEC? É isso mesmo, Vera. É a PEC que trata da vaquejada, foi aprovada na semana passada e já está pronta para promulgação. Essa PEC, então, ela diz, né, ela assume que a vaquejada é um patrimônio cultural da humanidade e que não configura aí crime contra os animais, agressão aos animais. Ela já vai ser promulgada na manhã de hoje, às 11 horas da manhã, lá no plenário do Senado. Agora há pouco já começou aqui na Câmara uma sessão solene, outra sessão solene, a gente vinha falando de sessões solenes no jornal. Essa sessão solene trata, na verdade, sessão solene não, é uma comissão geral que vai ser realizada hoje para discutir os desafios do câncer relacionados ao tratamento, ao enfrentamento e os medicamentos necessários para o combate ao câncer aqui no Brasil. Mais tarde, no início da tarde, 2 horas da tarde, tem sessão ordinária da Câmara dos Deputados. Na pauta tem uma série de projetos, alguns deles a gente discutiu com os deputados mais cedo, mas o que vai definir mesmo quais são esses projetos que entram de fato em pauta é uma reunião de líderes aí com o presidente da Câmara, que acontece também ainda hoje. Vera. Então, obrigada, Carol. Bom dia para você. E vamos para os destaques, os últimos destaques no corredor das comissões para hoje com a Mariana Prichitsky. Vera, daqui a pouquinho começa uma audiência pública na Comissão de Educação para discutir formas de combater a incitação à prática de trote e de outras condutas perniciosas na internet. Isso acontece agora de manhã e um dos destaques da tarde é a instalação da Comissão Especial da PEC, proposta de emenda à Constituição, da reforma política do Senado, que prevê que acaba com as coligações partidárias nas eleições proporcionais e fala de cláusula de desempenho. Hoje, então, essa Comissão Especial deve ser instalada e já ter eleição do presidente e dos vice-presidentes da Comissão Especial. Vera. Obrigada, Mariana. Bom dia para você também. E nesta edição do Câmara hoje, você viu, o governo limpa a pauta de votações do plenário para votar a reforma da Previdência, mas a oposição não vê clima para avançar. Será instalada hoje a comissão especial para analisar a proposta de reforma política enviada pelo Senado. Sancionadas 2 leis que alteram o Estatuto da Criança e do Adolescente e mudam as formas de investigação e punição dos crimes sexuais cometidos contra essa parcela da população.
Esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. A gente pode voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 6 de junho. Para você, um ótimo dia.